Boa tarde. Estamos agora dando início ao estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje iremos abordar o capítulo Ansiedade. É o capítulo 8 do livro Conflitos Existenciais. E vamos para a nossa introdução comentando trecho de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Esse extraído da carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 15. Quando a treva se estende na intimidade de nossa alma, aliás, de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Essa passagem da carta de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, carta de Tito, capítulo 1, versículo 15, comentamos essa mesma carta, outro trecho, no estudo passado. Esse ainda encontramos essa parte significativa da mensagem. Emmanuel usa de uma linguagem sutil e bondosa ao mesmo tempo para algo que, na verdade, habitualmente acontece com qualquer um de nós. Mas ele começa chamando bem a nossa atenção. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, ele se refere às sombras do nosso passado, das nossas experiências encarnatórias e que estão adormecidas no nosso inconsciente profundo. Quando isso acontece, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Essas alterações que logo em seguida ele vai citar merecem especial cuidado e atenção nossa. Por isso ele diz: guardemos cuidado toda vez que formos visitados. Veja os termos: inveja, ciúme, suspeita ou maledicência. Todas as vezes que percebemos o estabelecimento em nossa intimidade, em nossa casa mental, de subsídios associados a esses tipos de emoções, muito cuidado, porque possivelmente haverá conexões das sombras do passado com possíveis intervenções espirituais negativas. Mas nunca pensemos que esse tipo de emoções ou de sentimentos podem guardar algo de positividade, porque nunca guardam. Inveja, ciúme, suspeita e maledicência estão profundamente entrelaçados a egoísmo, orgulho, prepotência, dentre outros aspectos ególatras, que ainda constituem a nossa personalidade, muitas vezes. Então a mensagem ela é toda focada em estarmos atentos para percebermos, tão logo esses tipos de sentimentos surjam em nós, o combate efetivo através da consciência espiritual desperta, associada ao Evangelho do Cristo, como tem sido trabalhado ao longo desses estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. Vamos então a essa temática ansiedade, que é sinônimo de angústia, de preocupação excessiva com algo
que a princípio não pode ser resolvido. Nós separamos alguns tópicos desse capítulo. Claro que sempre repetimos aqui o estímulo para a leitura de toda a obra. Mas dentre aqueles que percebemos de maior relevância, fizemos um conjunto desses pontos para comentarmos hoje. Inquestionavelmente, todas as aflições e todos os desapontamentos que aturdem o ser humano, que deixam o ser humano inquieto, desequilibrado, procedem-lhe do espírito, que é atado aos conflitos que se derivam das malogradas experiências corporais transatas, as nossas reencarnações. Nesse primeiro ponto, Joana nos chama a responsabilidade, que, aliás, na doutrina espírita, isso não é encoberto de forma nenhuma. Na medida em que nos permitimos o estudo e as mudanças comportamentais estimuladas pela doutrina espírita, somos constantemente chamados à responsabilidade daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, daquilo que fazemos. E aqui, fazendo a introdução do tema ansiedade, que é algo considerado como o mal do século, junto com a depressão, ela nos diz: todos desapontamentos e aflições que nos aturdem, que nos atingem, procede do Espírito nosso. Nada de responsabilizar circunstâncias exteriores, pessoas ou época em que estamos vivendo. Os estados de desassossego íntimo, de angústias e de ansiedades, que é o tema que estamos abordando, tem uma causa original: o nosso espírito, o nosso passado de experiências encarnatórias. O self, prossegue ela, ao longo das vivências acumuladas, exterioriza as inquietações e culpas que necessitam de ser liberadas mediante a catarse pelo sofrimento reparador, a fim de harmonizar-se. Catarse, que é uma palavra incomum, se refere a um trabalho de limpeza, de purificação. Então aqui nos é dito que esse acúmulo de experiências, muitas vezes malogradas do passado, se exterioriza no presente através de inquietações e de culpas, e que, através do sofrimento, inclusive como aquele causado pela ansiedade, é uma espécie de opção que o espírito faz na tentativa de limpar-se através de uma atitude caracterizada por uma autopunição, por um sofrimento de acréscimo. A princípio, objetivando se sentir harmonizado. Especificamente, no distúrbio da ansiedade, esses fenômenos atormentadores sucedem-se como liberação dos dramas íntimos, que jazem no inconsciente profundo e afetam o sistema emocional. Ora,
todo o trabalho de identificação das causas das dores, dos sofrimentos que passamos e que nos é apontado pela doutrina espírita, aonde a origem, a raiz está em nós, objetiva sobretudo a, trabalhando a consciência nossa disso, nós tenhamos os meios ideais para nos libertar, para superá-los. Normalmente, as pessoas que não têm o alimento espiritual do Evangelho do Cristo, como nós temos na doutrina espírita, por não encontrar esses caminhos para o autoconhecimento, martirizam-se e intensificam ansiedade e preocupações em um mecanismo que não percebem ser autopunitivo e desnecessário. Porque não precisaria ser assim. E o espírito, através do livre-arbítrio, faz opções aonde muitas vezes soma as dificuldades e preocupações do momento presente com aquelas outras de momentos futuros que talvez nem aconteçam. É esse quadro que vai se desenhando nos processos da ansiedade. A terapêutica há de iniciar-se na racionalização do tormento, trabalhando mediante a reflexão, a adoção do otimismo, de modo que lentamente a paciência e o equilíbrio possam instalar-se nas paisagens interiores. Então, a terapêutica espírita, da psicologia espírita, ela se inicia através da racionalização, que é a análise das causas que estão por trás daquele processo de ansiedade tormentosa, para a partir dessa análise, mediante a reflexão, trabalhar a adoção do otimismo, de modo que lentamente a paciência e o equilíbrio possam instalar-se. Ora, isso só é possível na medida em que os instrumentos fornecidos pela doutrina espírita para nós, que estão no conhecimento das leis divinas, da reencarnação e da sensibilidade às mudanças íntimas para vivenciar o bem e a caridade, estão sendo delineados no nosso dia a dia. Porque, à medida que isso de fato vai acontecendo, a percepção estabelecida no otimismo e na paciência e em outras virtudes, elas vão, de fato, resolvendo na raiz o problema da ansiedade, como nós estaremos vendo em outros comentários ao longo desse estudo nessa tarde. O paciente, como responsável pelo distúrbio psicológico, deve compreender a finalidade da sua atual existência corporal, instrumentalizando-se com segurança para trabalhar-se, adaptando-se ao esquema de saúde e de paz. O que se destaca nesse parágrafo que separamos é quando Joana diz que o paciente deve compreender a finalidade da sua atual existência corporal. De fato,
a estrutura na qual se delineia e se fortalece a ansiedade é vinculado ao imediatismo e ao materialismo. Há estados emocionais onde a pessoa sente-se pressionada pelo impacto de acontecimentos que não estão na sua possibilidade resolvê-los, pelo menos agora. E por não ter a percepção da imortalidade da alma ou das leis divinas, ela quer resolver o quanto antes. E nessa atitude de imediatismo, a ansiedade vai se estabelecendo. Então, na medida em que se compreende a finalidade da vida, vai se instrumentalizando-se para trabalhar com segurança os esquemas da saúde e da paz, que para se estabelecerem, a ansiedade precisará ser demetizada, precisará ser retirada. Nesse sentido, as leituras edificantes, propiciadoras de renovação mental e emocional, as técnicas da yoga, disciplinando a vontade e o sistema nervoso, constituem valiosos recursos psicoterapêuticos ao alcance de todos. Então, de fato, à medida em que nós reservamos espaço para cuidar do nosso espírito, da espiritualidade em nós, pela renovação mental, pelo aprofundamento em leituras sobre a realidade da vida espiritual, e também, como Joana aqui acrescenta, a utilização de técnicas da yoga, vão abrindo todo um leque de recursos para trabalharmos eficazmente a superação de qualquer processo de ansiedade. Então, esses são alguns recursos psicoterapêuticos valiosos que Joana refere-se aqui. Nunca se esquecer, igualmente, de que a meditação, induzindo a calma e ao bem-estar, inspira a ação do bem, do amor, da compaixão, da caridade em relação a si mesmo e ao próximo, aurindo a alegria de viver e satisfação de autorrealizar-se. Nós vamos vendo assim que para os grandes conflitos existenciais que temos analisado ao longo desta obra, os instrumentos que a doutrina espírita nos fornece são pautados numa linha que possibilita a que superemos todos e possamos usufruir uma qualidade de vida, de bem-estar, de paz interior, de plenitude, independente de situações, circunstâncias ou dificuldades que a nossa vida pessoal tenha. É porque assumir a maioridade espiritual é obter o atestado de firmar-se sobre todas as circunstâncias transitórias da experiência no corpo que estamos passando ao longo da reencarnação. Entregando-se aos desígnios divinos, ao tempo em que realizará a tarefa de criatura lúcida e consciente das próprias responsabilidades, que descobriu o nobre sentido existencial. Então, essa entrega é consequência
desse trabalho de espiritualização que estejamos realizando. Ao tempo em que realizará a tarefa de criatura lúcida, mais consciente, mais atenta ao que pensa, ao que sente, ao que faz. Porque, finalizando, ela diz: descobriu o nobre sentido existencial. E esse nobre sentido existencial, delineado pelas leis divinas, está na sua lei principal, a lei do amor. O tormento que produz distúrbios generalizados, tais como sudorese abundante, arritmia cardíaca, inquietação exagerada, que produz estado patológico, pode ser superado com o auxílio do especialista em psicoterapia. Joana aqui se refere a níveis de ansiedade e de angústia mais profundos, aonde os recursos espíritas que temos aqui compartilhado não encontram campo para atuar e transformar. Surge então a necessidade do psicoterapeuta ou de um psicólogo para ajudar a encontrar os focos, originadores do nível patológico da ansiedade. E aí utilizar os meios psicoterapêuticos ideais para ajudar a superação. Mas como aqui é bem caracterizado, o nível de sofrimento, até mesmo físico, começa a se expressar na pessoa. As aflições afluentes, a ansiedade, podem ser erradicadas, graças aos cuidados especializados, adicionados à aplicação da bioenergia por meio de passes e da água fluidificada, que restauram o campo vibratório e revitalizam as células. Então aqui não podemos esquecer, Joana vem especificar, a atuação terapêutica que também ocorre através da fluidoterapia, do passes, da água magnetizada, da água fluidificada. Ela coloca como recursos de acréscimos a serem adicionados na superação desse mal que é considerado o mal do século. Outro sim, o hábito da oração e o cultivo de pensamentos dignificadores são o coroamento do processo curativo para o encontro da saúde e da paz. Finalizando esse capítulo, Joana faz-nos lembrar o papel importante desempenhado pelo uso habitual da prece e da oração, do suprimento de pensamentos elevados, dignificadores, que ajudarão, não só no caso da ansiedade propriamente, mas de vários outros tormentos a que a criatura humana muitas vezes se submete de forma autopunitiva, totalmente evitáveis, e que para isso a doutrina espírita e a psicologia espírita nos possibilitam ampla superação. Aqui finalizamos o estudo desse capítulo. Agradecemos àqueles que nos acompanharam, se possível compartilhem essas informações. Até o próximo estudo, uma boa tarde.